Voltamos para o último bloco no nosso Tome Ciência, discutindo hoje o processo de envelhecimento e o que a ciência pode propor para melhorar esses procedimentos com a velhice. E vamos, então, de cara agradecer a presença de vocês aqui. Vamos entrar agora numa fase propositiva, embora o programa já está meio com essa fase. Vamos agradecer ao Renato Veras, que é o diretor da Universidade da Terceira Idade lá da UERJ, a Márcia Rosenthal, lá da Unirio, tratando exatamente do assunto velhice na instituição dela e no consultório também, a Lúcia França, que trata do assunto da velhice e do envelhecimento da Universo de Niterói, e a Sandra Rabelo, que é a secretária-geral do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Novamente agradecendo, eu agradeço ainda mais o trabalho que eles vão ter de nos fornecer para você uma lista de livros e sites onde você vai poder conhecer melhor sobre o assunto. Eles vão estar lá colocados em Saber Mais na nossa página na internet, www.tomeciencia.com.br, ok? www.tomeciencia.com.br. É só ir lá que vão estar lá as indicações deles. Bem, eu vou começar com a Sandra Rabelo, falando desse fundo do idoso que acaba de ser aprovado, né, para ser implementado em 2011. Isso, como é que é isso na prática? Então, que vai a gente ser, considera um bom avanço, né, dentro da questão das políticas públicas, porque o governo esse ano sancionou o Fundo Nacional do Idoso, né? Todas as ações que descrevemos aqui, elas vivem em função atualmente, sobre a política de assistência social. E agora, com a política do Fundo Nacional, a gente tem agora condições de implementar as ações descritas na política nacional. A verba vem da onde? A verba vem de multas, imposto de renda, vem do próprio orçamento público, vai direto para o Conselho Nacional, do Conselho Nacional é remetida para o Conselho Estadual e do Conselho Estadual ela é repassada para os conselhos municipais. Portanto, quem vai gerir, segundo a lei, serão os conselhos nas esferas federal, estadual e municipal. E aí, no caso, as prioridades serão o quê? Curso de cuidadores, questões objetivas? Aí, o Conselho, como ele aprova os projetos que aquele governo, no caso o Estado, tem para remeter para os conselhos, e assim sendo municípios também, o Conselho vai então aprovar os projetos que são encaminhados para o Conselho para que eles possam receber esse recurso para implementação. E, de certa maneira, vai haver condição de interferir nesse aspecto de tratamento de saúde que não está bem adaptada? Por exemplo, temos até uma outra questão mais além da saúde, falávamos aqui na violência como um todo, alterando a velhice, as adaptações que não são só para os deficientes, né, portadores de deficiência. Hoje em dia, um mais idoso para pegar um ônibus e uma série de objetos da cidade que não atendem, né? Vai ser possível mexer nisso também? Olha, André, o Conselho é paritário, né? Ele é constituído de pessoas do poder público e da sociedade civil. Portanto, a gente tem uma multiplicidade de pessoas que estão envolvidas nas ações de implemento dos direitos da pessoa idosa. Então, a gente entende que prioridades estão sendo discutidas em todas as instâncias do Conselho e, claro, né, que a acessibilidade é um ponto importantíssimo, né, na questão da cidade, como a Márcia colocou, né, o aparato da cidade para acolher o idoso, fazer com que ele ganhe independência, né, a política de cuidadores é fundamental que a gente realmente organize cursos, né, de cuidadores para que a população possa ter acesso ao conhecimento para lidar com os idosos, né, e outros projetos que partem até do poder público, que já até estruturados na própria organização do poder público, que deverão também ser apoiados pelos conselhos. Portanto, eu acho que o Fundo Nacional do Idoso é um avanço bastante interessante para 2011, né, que é um momento que a gente vai ter realmente a implementação do fundo. Bem, eu não sei se é por acaso, tendo a achar que não, que nós temos aqui nesse debate uma expressiva maioria feminina, né, de participação. Normalmente acaba, Lúcia, em cima da filha, da mulher, essa questão do cuidador. Como é que é isso do ponto de vista da família, da organização familiar? Como é que você vê também as proposições suas aí para melhorar essas situações? Bom, eu acho que a família
Eu tenho feito pesquisas, por exemplo, minha tese de doutorado foi em relação aos executivos, né? Foi uma tese desenvolvida na Universidade de Auckland e doutorado em psicologia social, e eu tive como participantes 517 grandes executivos, sendo que 300 grandes CEOs brasileiros, né? E o que eu venho observando depois com pesquisas subsequentes com pessoas de cargos não gerenciais e agora recentemente com um projeto com os garis, né, pré-aposentados, o que eu tenho observado é que as atitudes deles diante da aposentadoria são basicamente influenciadas pela família, né? Que é algo que às vezes a gente esquece, né? Eu estava aqui comentando o Renato, né, com a gente antes do programa, né, sobre a questão do executivo ou do aviador, por exemplo, que passa maior tempo no ar, ou o executivo que trabalha 12, 14 horas, às vezes mais do que isso, e que ignora que a família, ela não espera, né? Os filhos crescem, os netos crescem também. Quando é que vai ter tempo para ele se dedicar à família? Então, ele acha que quando ele se aposentar, ele vai fazer tudo o que ele não fez antes, o que é um engano, né? Um equívoco, infelizmente. Então, o que a gente percebe é que o planejamento para a aposentadoria tem que considerar as atividades que as pessoas desenvolvem, esse relacionamento familiar, essa harmonia familiar que a gente tem que sempre cuidar, independente da aposentadoria, mas que o planejamento de futuro tem que ser para 20 anos, para 30, para 40, até mesmo para 50, né? Porque nós vamos viver muito. Então, o planejamento para a aposentadoria, e aí eu retomo o que Sandra falou da legislação, inclusive, que desde 94, com a Política Nacional do Idoso, foi previsto pelo governo, por lei, né, a preparação para a aposentadoria para todas as empresas, 2 anos antes da pessoa se aposentar, né? 9 anos depois, em 2003, com o Estatuto do Idoso, mais uma vez foi colocado a obrigatoriedade das empresas a instituírem os programas de preparação para a aposentadoria. E até hoje, só as estatais que têm cumprido isso, e algumas poucas empresas. Então, eu acho que é importante que o governo agora, com essa questão do fundo, né, coloque isso também como uma fiscalização das empresas e até mesmo assessorando as empresas, né, porque os órgãos de recursos humanos devem ser os responsáveis pelos seus recursos humanos. E essas pessoas têm que ser acompanhadas até 2 anos depois, ou mais depois da aposentadoria, né, como principais colaboradores. É o recurso humano o mais importante dentro daquela empresa, né, e ele tem o legado daquela instituição também. E parece, inclusive, que no caso da Universidade da Terceira Idade, vocês também se preocupam com esse empresário que ela estudou ali? Perfeito, perfeito. É que o mundo, hoje em dia, é muito complexo, né? Quando as pessoas morriam aos 30 anos, era muito simples, já não tinha essas fases todas da vida, essa complexidade das doenças crônicas, desses problemas de aposentadoria ou das várias facetas do trabalho, né? A Lúcia já me contou, e é um fato que quem trabalha com esse campo sabe, o homem, principalmente o homem executivo, de melhor posicionamento dentro de uma empresa, quando ele se aposenta, tem um problema à volta dele para casa. Ele chega em casa às 10 horas da manhã, como é que faz para tomar um café? No escritório, ele pedia pegar o telefone, a secretária vinha, não sei o quê. A rádio, que a esposa ouve a música dela, puxa, minha esposa faz isso. O contato com a empregada, que ele não conhecia, era só na hora de servir o jantar. É uma mudança tão substantiva na vida dele que é um problema. Por isso, André, é que nós, ao falarmos do envelhecimento, nós temos que falar de todos os segmentos sociais. Temos que falar do grupo pobre, sofrido, que está há 60 anos, com todas as mazelas dos problemas. Claro, é foco. O SUS faz um trabalho interessante, o governo está investindo, sabe? Muito importante, prioridade que tem que ser conferida a esse grupo. Mas nós temos hoje uma situação, a população de 22 milhões de idosos chegando a 30 daqui a pouco, nós temos que pensar em todos os segmentos sociais. E um deles, por exemplo, são as pessoas de melhor poder aquisitivo, pessoas que é um processo de envelhecimento, onde as doenças crônicas fazem presente, sua diabetes, seus problemas cognitivos, sua hipertensão, as suas fragilidades são presentes e não tem onde correr. Temos que ter também o NATS, que a nossa UNAT é mais voltada para um segmento de classe média, pessoas de menor poder aquisitivo, mas pensar em projetos para as pessoas de melhor poder aquisitivo, que ao invés das atividades
que sejam oferecidas pela nossa UNAT do Rio, a Universidade Pública, possam ser pensadas, por exemplo, eu tenho um projeto em São Paulo, agora estou trabalhando numa coisa muito interessante, onde tem caminhadas e jogos no Ibirapuera, tem cursos de vinho, culinária, atividades físicas, ou seja, uma sofisticação de acordo com a vida daquela pessoa, oferecendo qualidade e possibilidade desses anos a mais, que não são poucos, essa que é a grande diferença. Não são mais 5, 8 anos, são mais 30, 40 anos de vida. E nós temos que adicionar possibilidade desses anos serem vividos de forma produtiva para a sociedade. São pessoas que ainda têm muito a contribuir se nós dermos as condições. Então nós temos, que eu estou pensando, entre inúmeros projetos, não só da nossa UNAT, que está firme, ativa, implementando suas atividades, como também agora pegando um segmento que é pequeno. Mas nós falamos, quando falamos do Brasil, num país de tamanho continental, com a população muito grande, estamos falando do quê? De 20 milhões, 25 milhões da população, que a gente pega aí uns 12, 13% de idosos, ou seja, um contingente muito expressivo em grandes centros urbanos como Rio, São Paulo, Brasília e outras capitais brasileiras que precisam de ações de atividade que não existe. Essa, por exemplo, é uma das áreas, né, que nós temos que pensar. Deixa eu aproveitar um aspecto aqui para colocar a Márcia nessa questão. Essas crises dentro de casa, né, aqui citadas, né? A adaptação do idoso à aposentadoria muitas vezes gera depressão? Eu tenho, na minha prática, uma incidência muito alta de executivos que abrem quadros depressivos, às vezes até abrem seus quadros demenciais pouco tempo depois da aposentadoria. Porque, na verdade, a aposentadoria tem que ser preparada desde o início, é mais ou menos o que vocês estavam falando, eu acho, eu entendo, né? Quer dizer, a pessoa tem que criar hábitos para além do trabalho desde muito cedo. E eu acho, o Renato, não sei se você concorda, mas eu acho que as políticas, elas têm que levar em consideração também aquilo que a gente chama de corte, quer dizer, o segmento, a cultura de cada geração. Claro. Porque a geração que está envelhecendo agora, ou mais envelhecida, é predominantemente de mulheres, poucas trabalhavam, os homens acabam sendo exceções, mas o contingente que vem agora é de uma população muito diferente. A escolaridade do bastante velho hoje é muito menor do que nós vamos ter daqui a 10, 20 anos. Não, e nós temos assim, o nível, hoje em dia, os analfabetos, na verdade, nós temos muito mais no setor envelhecido, né? Mas nós vamos ter agora uma coorte muito, quer dizer, grupo muito diferente. Desculpa interromper, um exemplo bom na UNAT. Há 15 anos atrás, o curso de informática era a novidade da novidade. Hoje, os idosos já conhecem um pouquinho, né? E daqui a 10, 15 anos, os idosos vão dominar como ligar um rádio, ligar uma televisão. Exato. Não, mas embora eu tenha pacientes, quer dizer, isso na minha clínica, na minha clínica eu tenho pacientes de 90, 91 anos que me mandam e-mail. Quer dizer, que tem essa perspectiva, tem essa abertura. Agora, são exceções, na verdade. Ele está conectado, né? Agora, eu gostaria de fazer um gancho em relação a essa parte cultural, que as pessoas, eu estou fazendo uma comparação com um psicólogo americano sobre os motivos que levam as pessoas a planejarem financeiramente a aposentadoria. E uma das coisas que mais, assim, evidencia a questão do brasileiro é a dependência do governo, e a outra é a dependência da família, dos hábitos de poupar dinheiro, né? Nós somos muito influenciados pela família, pelos amigos. E mais, nós passamos por um período de inflação muito sério. Então, nós não conseguimos pensar no amanhã. Então, esse é um problema muito sério, porque a gente não vislumbra futuro, né? Tranquilamente, a minha filha hoje, ela consegue pensar o futuro muito mais do que eu, embora eu trabalhe com isso, né? Porque ela não passou pelo que eu passei de inflação terrível, que você tinha que comprar tudo, era muito imediato. E nós ficamos com esse sentimento, além do brasileiro já ser por si só, né, uma coisa coletivista, imediatista, eu acho que foi muito reforçado pela inflação. Com certeza. Esse comportamento
psicológico do coletivo. Bem, rapidinho que eu tenho que terminar agora, já estamos na Eu nossa só queria área. levantar rapidamente uma pesquisa que foi feita no Japão com pessoas, vamos dizer, da nossa faixa etária, posso falar assim, né? E perguntando quantas achavam que iam cuidar dos pais. E a percentagem era muito alta. Agora, quando perguntaram quantos achavam que iam ser cuidados pelos filhos, a percentagem foi muito baixa. O Japão é um dos países mais envelhecidos do mundo. E culturalmente Então, eu muito acho que forte, né? também tem esse fator muito forte na nossa preocupação financeira, vamos dizer assim, de ter recursos para ter um cuidador, ter independência mesmo durante a velhice. Bem, eu infelizmente vou ter que acabar com essa nossa conversa tão Foi boa, boa a conversa, né? Mas quero aproveitar esse gancho aqui do finalzinho. Nós falamos em envelhecimento, mas acabamos o programa apontando para o futuro. Na verdade, não o envelhecimento como um fim, mas um futuro que a gente tem que discutir, estudar e conhecer melhor, que certamente os especialistas aqui do pensamento científico ajudam a fazer, mas que você também pode participar nesse sentido, pensando no futuro. Até a próxima, então. Muito obrigado pela sua audiência.